Então vamos embora então junto. Então vamos embora. Amém. A semana passada, essas 2 últimas semanas, nós entramos na primavera. E a primavera, aquilo que o Lucas imaginou, o tema da primavera até dezembro, até um pouquinho antes do Natal, o verão começa. Cadê você? O verão começa um pouco antes do Natal, não é isso? Um pouquinho antes começa o verão, um pouco antes de dezembro, um pouco antes do Natal, né? Então nós vamos, e o título, pare de abrir a boca, e o título é com relação a uma igreja simples. A igreja, os homens, são loucos para complicar as coisas. E a última pregação da semana passada foi com relação à comunhão, congregar. Quem não esteve aqui a semana passada, diga amém. Nossa, aí, louco. Vamos repetir, então. Vamos repetir a pregação da semana passada. Tá louco. Tá louco. Então, de propósito e de importância, é o seguinte, falamos de como hoje, na reunião lá de Tremembé, eu vi uma irmã que ouviu a pregação, foi na casa de outra irmã e mencionando isso. Uma coisa muito importante, preste atenção e não esqueça disso. Uma coisa essencial no corpo, preste atenção, Guilherme, muito importante no corpo, é a relação entre os irmãos. O relacionamento ele deva ser muito intenso. Quanto mais intenso, é muito melhor, é mais saudável. Vocês não estão ouvindo o que eu estou falando. Acontece que relacionamento intenso leva a problemas e dificuldades. Casamento é assim. Casamento, a relação do casal é muito intensa e é um cenário próprio para ver conflitos, dificuldades e tudo mais. Aí, eu já ouvi isso aqui, eu não conheço quem, não me interessa, o pastor, que quando terminava a reunião e o culto, ele dizia assim: criançada, some daqui, vão embora, vão rápido, não fiquem conversando, porque o fato de conversar traria problema entre os irmãos. Isso está errado. Então, uma pessoa, para não ter o problema, ele vai deixar... Veja bem, o esquema, a sequência é relacionamento intenso, isto é importante. Só que isso traz problema. Aí o nécio, o tolo, ele diz assim: não vamos ter relacionamento intenso para não ter problema. Isso é certo? Claro que não. Você precisa ter relacionamentos duradouros, constantes, mas entendendo que vai haver problema entre as partes. Mas então qual é a solução? É você, no Senhor, você administrar, você no Senhor ser um instrumento nas mãos de Deus, para que os problemas que aconteçam, você superar. Isso é a história dos casais. Casal, antes de ficar um inimigo do outro, que é uma tendência natural quando não conhece a Deus, antes de ficar inimigo do outro, ele deve, conhecendo o Senhor, ele deve superar dificuldades e não criar atritos. Mas eles entenderam isso, Lucas? Eu acho que sim. Isso falamos na semana passada e hoje o assunto é... Qual é, Lucas? Hoje o assunto é adoração. Adoração. Vamos começar a cantar então? É isso. Acho que não. Vamos lá, vamos entender junto isso. Há 2 semanas atrás a gente está... Toda a nossa tentativa do retorno a uma igreja simples, porque a igreja de Jesus é muito simples. Na verdade, o certo seria, como já falei, só igreja. Mas aí, porque a gente complica, a gente precisa dizer que tem que ter uma igreja simples. Mas, na verdade, a igreja de Jesus é muito simples. A igreja de Jesus é gente transformada e salva, remida pelo sangue de Jesus, que tem sido transformado e tem se relacionado entre si. Primeiro dia a gente falou sobre a igreja da Laurinha, quem estava aqui lembra o texto. Semana passada a gente falou sobre comunhão, e a gente chegou à conclusão semana passada que a gente pode estar aqui e não estar em comunhão com o irmão. Quando eu estou aqui, eu não sei do problema do irmão, isso não é congregar. Se eu não sei pelo que eu oro pelo irmão, se eu não sei, enfim, aonde dói no irmão, eu não estou em comunhão com o irmão, e a comunhão parece que é algo que é imperativo. Então a gente chegou à conclusão semana passada que é necessário a gente escolher algumas pessoas, e a gente entendeu que o melhor grupo talvez seja o do RIP, para a gente congregar de forma mais intensa. Semana passada foi isso. Quem lembra disso semana passada, diga amém. Legal. Quem não leu, quem não lembra, entra lá no Evangelho Simples e assiste de novo. E a gente vai continuar visitando as bases de ser igreja. O que é ser igreja, irmão? O que é que
Jesus disse que estaria edificando desde a morte e ressurreição dele, talvez até antes disso, mas não é o assunto de hoje. Mas essa igreja, que todos aqueles que creem, se você crê, diga aleluia. Eu mudei e falei aleluia em vez de amém, alguns falaram ameluia. Essa igreja que fazem parte, aqueles que creem, está sendo edificada por Jesus, desde o projeto eterno dele. E essa igreja, então, a Bíblia fala que é uma igreja que adora. E hoje a gente vai revisitar e entender o que é adoração de fato. É cantar, Lucas? O que não é adoração, pastor Eros, então? Meu Deus. Porque a gente acostumou a chamar, agora é um momento de adoração, e sobem os músicos. Agora vamos cantar uma música de adoração, que é uma música lenta. Quem aqui já falou isso, já pensou isso? Diga misericórdia. Poucos. O resto não entendeu. Existe no nosso no meio, naqueles que se dizem igreja, uma tendência, não entendemos o que é adoração. E a gente acha que adoração é uma liturgia. A gente acha que adoração é, por exemplo, levantar o braço, pastor. Eu levanto o braço e eu estou adorando a Deus. Ou estou cantando uma música lenta e estou adorando a Deus. Só que isso é totalmente distante daquilo que Deus falou na sua palavra, que é adoração. Então, o que não é adoração? Música não é adoração. Para aí, Lucas. Pera aí, vamos voltar atrás. Não fale isso, por favor. Vamos perder os irmãos, pastor. Pode ser que música venha a ser adoração, mas música em si não é adoração. Liturgia em si não é adoração. Vir na igreja domingo não é adoração. Meu Deus. Pessoal, eu queria só ler um texto com vocês antes de a gente continuar, Mateus 15:8, por favor. Tô vendo, nós temos um copo só aqui e está numa baba medonha aqui o negócio aqui. Qual é o texto que eu vou ler? Deixa que eu leio. Mateus 15:8. Mateus 15:8 diz assim: olha, Lucas, você tem razão, cara. Ele diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Amém, irmãos? É isso que a gente tinha para compartilhar hoje. Vamos embora. Tudo bom, amém. A paz de Deus. O texto não fala que este povo que faz aquilo que os homens mandam fazer, ele não diz que não adoram. Diz que é uma adoração inútil. Em vão me adoram. Porque fazem o quê? Ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Semana passada, a gente disse que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, não é o convidado especial desse momento. Ele é um mestre de cerimônia deste momento. Explica melhor, porque eles não entenderam. A gente não faz o circo e fala, Jesus, vem aqui para a gente te adorar. A gente está aqui e fala assim, Jesus, como é que você quer que a gente te adore? É Ele que define como é que a gente faz aqui. Amém, irmãos? Pelo menos deveria ser assim. E aí nessa jornada, o texto que a gente acabou de ler é que honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homens. De novo, 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, irmãos, tudo que é o nosso jeito de adorar a Deus é uma adoração vã. A adoração que Deus quer é a adoração do jeito dele e não do nosso jeito. Eu acho que seria bom, a propósito, ler um texto. Pode dar? Pode. Quando você abre o texto, o André fala uma coisa assim, eu adoro a Deus do meu jeito. Isso é uma idiotice. Ninguém adora a Deus do seu jeito. A gente tem que adorar a Deus do jeito dele, não do nosso jeito. Porque a adoração é a ele, não é pra gente. Diga misericórdia, irmãos. Idiotice do André? Não, o André falou certo. Ele falou certo. É ele que está dizendo idiotice dos caras. Exatamente. Tá vendo? Essa vai corrigir aí, cara. Mas alguma coisa, presta atenção. Alguma coisa essencial e importante, presta atenção.
os homens, eles são hábeis. Vamos dizer, os homens, eu digo assim, nós somos hábeis de complicar coisas simples. Por isso, a história e o tema a respeito da simplicidade do Evangelho. Não fica olhando o relógio. Então, presta atenção. A vida toda nós fomos ensinados por tradições. E essas tradições, elas nos cativam. E nós achamos que fazendo assim, as coisas, Deus está se agradando, quando Deus não está nesse negócio. Mas como nós recebemos isso? Por exemplo, eu recebi da minha mãe, a minha família era uma família tradicionalmente muito religiosa, e ela me ensinou um monte de coisas que com o andar eu fui vendo que não tinha nada a ver, que aquilo era pura tradição. Isso é um laço. Isso te prende e não te dá liberdade para você de fato adorar o Senhor. E eu queria ler com vocês um texto de Colossenses 2, quando ele diz assim, versículo 8. Olha só isso, Lucas. Você não viu isso, não. Eu não coloquei. Não colocou. Diz assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ouviu, Lucas? Que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Aprendemos, todos nós que estamos aqui um dia, se você olhar lá para trás, os ensinos que nós recebemos eram ensinos que hoje, que depois que conhecemos a palavra, esses ensinos anteriores foram todos colocados fora, perdeu o seu valor, porque já não expressam, não tem a revelação, a explicação do conselho de Deus. E porque não tem, estou fora. Eu não vou fazer alguma coisa que os homens instituíram, que está contrário àquilo que Deus tem instituído para nós. Diga amém. Você quer isso? Essas tradições, elas não levam a nada. Então, adoração não é música, adoração não é um tipo de música, uma música lenta, adoração não são liturgias, adoração não é ir a pé de algum lugar para pagar alguma penitência como adoração àquele Deus, como também não é ir a um monte alto na madrugada, porque às 3 horas da manhã a conexão com Deus é mais descongestionada, e aí por isso eu posso falar com ele às 3 da manhã, porque o meu esforço vai fazer adoração a Deus. Tudo isso são invenções humanas. Aliás, isso aí é da época da conexão da IOAP, quem lembra? Você tinha que entrar na internet de madrugada, porque a conexão era mais... Quem lembra disso? Lembra disso? Quem está rindo aí que tem mais de 30, com certeza. Eu nem sei o que é isso, cara. É porque você tem muito mais que 30. Aí... Quem não riu, ou tem muito menos ou muito mais que 30. Mas olha só. Tudo isso que a gente falou aqui não é adoração em si. Mas a gente aprendeu o que era adoração. E isso é um erro que a gente tem que desconstruir para viver uma igreja simples, que nós sonhamos em viver, que é a igreja que nossos filhos crescerão. Aleluia por isso. Vamos ter um momento de uma visão um pouco mais holística a respeito de tudo isso. Você concorda que no céu nós vamos adorar a Deus constantemente? Legal. Então, olha o primeiro martelo que a gente bateu aqui, Stark que a gente bateu, é que no céu nós adoraremos a Deus constantemente. Só que a figura de um céu onde eu fico cantando eternamente e um Deus que não suporta a ideia de eu parar de cantar para Ele, porque senão Ele vai me consumir, é uma ideia pagã. Entendeu, pastor? Meu Deus, isso é um horror. Aliás, eu vou trazer a memória de novo aqui. 1 minuto só, tá bom? Okay. O pedreiro que eu tinha lá nos anos 77, 78, e o nome dele é o Garvão. Falei aqui há pouco tempo atrás do Garvão. Ele disse para mim assim, claramente, falou assim, ele chama de Ero. O Ero, eu não quero ir para o céu. Eu falei, mas Garvão, mas por que não? É muito chato, é só gente branco andando lá e cantando. E é muito ruim. Caramba. Muitas pessoas acham que está enquadrado do jeito que você está falando aí. O teu amor chamou meu rei. Quem lembra? Quem lembra? É o tema da novela A Viagem. Aquele céu é insuportável. Um lago, pessoas vestidas de branco, a tela meio esbranquiçada, é insuportável. Então, nós chegamos à conclusão junto que nós vamos adorar ao Deus eterno, eternamente, quando a gente estiver no céu. Você disse amém. Mas a gente também sabe
que a nossa adoração no céu não será uma eternidade de cantorias infinitas, onde Deus não pode conceber a ideia de nós pararmos de cantar Aleluia de Handel e Santo, Santo, Santo para Ele, ok? Então no céu existe uma adoração eterna. Agora, essa adoração que vai ter no céu, talvez seja muito parecido também da adoração que tínhamos como raça humana no Éden. Antes do pecado, Adão e Eva foram criados sem pecado e viviam uma vida de adoração com Deus no Éden, onde Deus, no finalzinho da tarde, ia se encontrar com Adão e Eva. Todo mundo conhece a história? Todo dia, aquele céu meio amarelado de fim de tarde, e o Senhor ia lá bater um papo com Adão e Eva. Alguns, inclusive, dizem que o nosso sentimento de happy hour, aquele momento que a gente quer ir tomar um refrigerante com os amigos às 6 da tarde, tem a ver com a nossa saudade. O nosso coração sente saudade desse momento, desse encontro com o Criador na viração do dia. Bonito, né? Poético, achei bonito. Então, o que é que foi que interrompeu... Calma, irmãos, vamos voltar. Vamos ficar com vontade. O que foi que interrompeu, então, a adoração no Éden? E que a gente disse que no final dos tempos, quando a gente for restaurado, nós adoraremos a Deus. O que foi que interrompeu, então? Foi o pecado. O pecado entrou no mundo e interrompeu a nossa adoração constante a Deus. E com a adoração interrompida, gerou um novo jeito de viver, diferente do jeito que o Criador tinha estabelecido para a gente. A interrupção da nossa adoração real a Deus gerou em nós uma independência tal que a gente vive hoje do jeito que a gente quer e não do jeito que o Criador quer. E aí pega. Então, o que eu queria dizer para você é que o contrário de adoração é pecado. Espera aí. O contrário do pecado é adoração. E o contrário da adoração é pecado. Confuso, claro? O que vocês acham? Claro, amém? A gente tem que... Eu gosto dessas ressignificações de termos, de antônimos. O contrário de amor é o quê? Nada. Ah, não é não. Aprendi que não é isso não. Contrário de amor, sabe o que é? Indiferença. Caramba, Lucas, esse é feroz. O ódio a gente ainda tem sentimentos. A indiferença a gente não quer. Você já matou para você. Você já matou para você, pessoal. Não me interessa mais, está fora. Assim como o contrário de riqueza é... Eu não falo mais com convicção, né? Contrário. Será que eu vou falar pobreza? Está muito na cara. Isso não é verdade. Assim como o contrário de riqueza é justiça, não é pobreza. Mas isso é um assunto de hoje. Mas o que eu estou dizendo hoje para você é o seguinte, que o contrário de adoração é pecado. E o contrário de pecado é adoração. E a gente vai construir em cima de tudo isso. A gente tem feito. A Bíblia fala que nós, antes de conhecermos a Jesus, nós éramos extraviados. Alguém aqui já teve a bagagem extraviada no aeroporto? Já? O que aconteceu com a sua bagagem? Foi para outro lugar. Então ela tinha... Você saiu daqui? Para onde? Saiu daqui, foi para a Europa e a sua bagagem foi para? Quando eu voltei para cá, a bagagem minha foi para outro aeroporto do Brasil. Aqui no Brasil ainda, né? Então ele voltou da Europa para cá e a bagagem dele foi para outro aeroporto no Brasil. A bagagem dele era para ter vindo para o Brasil, mas foi para outro lugar. A bagagem foi extraviada. A palavra de Deus diz que nós, antes de conhecermos ao Senhor, nós éramos extraviados. Ou seja, nós estávamos vivendo para aquilo que o Senhor não nos fez para viver e para fazer. Está confuso? Não sei, eu estou vendo uma interrogação absurda no meio de todo mundo aqui, cara. Quando Deus te criou, Ele te criou com uma finalidade e um propósito. O desvio o que é? Perdão? O desvio daquilo que Deus programou, o que é? É pecado. Pecado. Aí sim. Ok, irmãos? Eu estou achando que vocês estão muito, de fato, o pastor Eras botou minhoca na cabeça de vocês. Vocês estão entendendo? Presta atenção. Deus te criou para louvor e glória dele.
Quando você vive para o seu próprio louvor e para a sua própria glória, você está extraviado daquilo que Deus programou você para fazer, e isso é pecado. Desviou do projeto de Deus. Então, o que é adoração se não voltar para o estágio anterior que nós estávamos? Isso é muito legal. Isso é muito legal. O único que balangou a cabeça positivo foi o Rodolfinho. Rodolfo. O resto não balangou a cabeça. Adoração, irmãos, é a gente voltar à rendição ao Criador. É voltar a ser e estar onde nós nunca deveríamos ter deixado de estar. É a dependência dele. Diga amém se você entendeu. Se você não entendeu, não diga. Se você entendeu, diga amém. Então, quando Deus criou para louvor e glória dele, para estar sujeito a ele eternamente, e nós nos extraviamos, nós pecamos, nos extraviamos, continuamos pecando e vivendo uma vida independente do Criador. Mas aí o Criador, esse processo de trazer a gente para o caminho certo é um processo de adoração. Adoração é retornar aonde a gente nunca deveria ter deixado de estar. Opa, É um estilo de vida. Hã? É um Isso é estilo muito de vida. chique. Muito Isso é chique. muito chique. Que hora que eu vou falar a respeito de Pode servir falar. a Deus e Espírito? Não, não é agora Daqui a ainda. pouquinho, já. É. Agora, pastor Eras, você me responda. Como é que era, então? Eu estou aqui assim, a história. Deem bananas ao macaco. Eles não conhecem isso. Não conhece, mas não vamos falar nada. Pastor Eras, me responda, explique para os irmãos. Explico. Como é que era a adoração no Velho Testamento? No Velho Testamento, ok? Novo e Velho Testamento. No Velho Testamento, como é que era a adoração? Como é que era o sacrifício que era entendido como adoração, pastor? Ela é isso mesmo. Era isso Ela é mesmo. isso mesmo. O que você quer que eu explique? O que é que você quer que eu fale aí, cara? Quero que você fale. Amém. No Velho Testamento, as pessoas... Vamos abrir Hebreus 10. Abre Hebreus 10, a gente vai ler junto. O que você quer que Cada eu um fale? tem a igreja que merece, viu, irmãos? Cada um tem o pastor que merece, é isso aí mesmo. É verdade. Hebreus 10? Eu leio. Ah, não, leio, eu leio. Você lê. Aí eu leio. Hebreus 10. Pronto. 1 e 2, 10, 1 e 2. A lei, é isso mesmo? Tem certeza? A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não podem nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, ano a ano, aperfeiçoar aos que chegam ao culto. Olha, ele está fazendo um paralelo entre a adoração do Velho Testamento e a adoração do Novo Testamento. E está dizendo que no Velho Testamento, os sacrifícios que eram feitos, ou seja, o animalzinho morto no lugar de quem pecou. Lembra disso, irmãos? Quem pecava tinha que pegar um animalzinho que não tinha feito nada, judiação dele, ok? E aí falava assim, Senhor, ele vai morrer no meu lugar. Ele não fez nada, eu fiz, ele morre no meu lugar. Deus estava ensinando que isso era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus. Amém. Amém. Então a gente acabou de ler que no passado era sombra para coisas futuras. Versículo 2, pastor. Doutra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestam culto nunca mais teriam consciência do pecado. Bem. Amém? Amém? Era necessário então que se fizesse sacrifícios constantemente como adoração a Deus para que o pecado das pessoas fossem perdoados. Só que o texto que a gente acabou de ler diz que a consciência no Velho Testamento das pessoas que simplesmente sacrificavam continuava suja. Como é que é consciência pesada? Pesada. A única forma da gente ter a consciência limpa é através não do sacrifício nosso, mas do sacrifício de Jesus. E sabe por causa de quê? Agora eu causa de posso quê? falar. Por Agora eu favor. posso falar. Você não sabe, tá? Pode falar. Presta atenção. A questão de todo o sacrifício feito no Velho Testamento, ele purificava a carne. A questão da consciência, ela não atingia, porque as pessoas anualmente faziam comemoração, cerimônias para quitar as suas dívidas durante o ano que tinha passado. Não atingia, isto é, a fábrica de pecados,
ela continuava a plenos pulmões. Eles tinham um tributo a serem pago todo o tempo, mas a fábrica e o potencial para o erro continuava. Quando Jesus veio, e o sacrifício dele, do Cordeiro de Deus, ele veio para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Significa o quê? Quando eu estava entrando hoje aqui, você não sabe disso, encontrei a Fernanda e a Vanessa, fiquei batendo papo com eles. O Fernando. Bonito eles, né? É um casal bonito. Um casal bonito. E aí eu estava conversando, e falando a respeito, e isso é a questão da essência do Evangelho. A ação de Jesus, como o sacrifício de Jesus, ele me livrou de 3 P's. Você se lembra disso? 3 P's. Se você quer saber a eficácia, onde ela conseguiu, a abrangência disso, está implícito em 3 P's. 3 P's. Primeiro P, você lembra, Lucas? Livre da penalidade do pecado. Primeiro P, uma vez que ele morreu no meu lugar, eu estou livre da penalidade do pecado. Segundo, e essa é uma questão fortíssima, é a questão do poder do pecado. É o segundo P, o poder do pecado. Isso significa que enquanto eu não tinha ainda a minha mente iluminada, enquanto eu não conhecia as coisas de Deus, eu não tinha ainda percebido as coisas de Deus, quando o diabo, ou o mundo, o sistema infernal, oferecia-me uma coisa que eu gostava, eu não tinha poder para dizer não. Eu estava sujeito ao poder do pecado. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa viciada, seja do que for, quando ela vem para o Senhor, ela adquire o poder de Deus para a sua vida para rejeitar aquilo que não lhe agrada, aquilo que não agrada aos olhos de Deus. Eu tenho hoje, como você, poder para viver, renunciar às coisas que não nos convêm. Eles entenderam isso, Lucas? Eu posso hoje viver uma vida santa, tudo aquilo que me cativava anteriormente. Eu, antes de conhecer o Senhor, Lucas, eu era um cara mundano, Lucas, você sabia? Sabia. Eu era terrível, Lucas. Eu estou sabendo. Uma coisa horrorosa, Lucas. Fala mais. Eu não tinha domínio sobre a minha vontade. Eu era constrangido e eu fazia aquilo que me dava prazer. Eu jogava tudo em cima Eu não tinha força para dizer não àquilo que eu queria fazer. Aquilo chegava na minha frente, cara, eu era dominado pelo pecado. Quando o Senhor chegou na minha vida, preste atenção, isso é libertação. Preste atenção, isso vale muito legal, é importante dizer isso. Quando o Senhor ele vem na sua vida, você tem autoridade sobre o pecado, de rejeitar as coisas que não convêm. Tem toda a provisão de Deus para você viver uma vida santa, justa e irrepreensível. Diga amém, rapaz. Eu pensei que vocês iam dizer amém. Cara, é verdade isso. Enquanto não, se você está lutando, preste atenção, Lucas, preste atenção. Se você está lutando com coisas que você não conseguiu livrar, preste atenção. Existem pessoas dominadas por alguma coisa aí, Lucas? Sim, com certeza absoluta. Ai. Olha só, me dá um exemplo de uma pessoa dominada por alguma coisa. Pornografia. Pornografia? Aqui tem isso. Não é possível. Está brincando? Falando sério. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar. Depois de milhões de pregações, a pessoa continuar do mesmo jeito, eu não posso acreditar. É porque ainda não adora. Ainda é escravo. Estamos caminhando para a questão da adoração. É esse mesmo o sentido. Olha só, quando você não rejeita as coisas do mundo, quando você se lambuza e tem prazer nas coisas do mundo, é porque, de fato, a sua vida está sendo dominada pelo pecado. E ele falou o que você falou? Pornografia? Pornografia. Você imaginar que você... Não pode acontecer isso aqui, não? Será que tem gente que está envolvida com pornografia aqui? Tenho certeza absoluta não é que possível. Agora tem gente que, se a gente caçasse, tem pornografia no celular. Eu posso pegar um aqui, eu vou achar e fuço. Não faça essa loucura, porque você vai achar. Mas aí o Mário, como é que nós fazemos aqui agora, Mário? Imaginar que tem gente dominada pela... Aliás, o Espírito está me revelando quem é. Gelou, não? Cara, presta atenção. A ação, veja bem, a obra, o sacrifício de Jesus, não do Velho Testamento, o sacrifício de Jesus, ele me possibilitou estar livre de 3 P's. Livre da penalidade do pecado. Ou seja, não tem mais consequência do seu pecado.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, passaram portanto, nenhuma condenação há. para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, presta atenção. Se você tem dúvida disso, presta atenção. Está errado na sua doutrina. Não é que você não peca mais, significa que o seu pecado não tem mais consequência. Isso é a doutrina de Deus. E o neófito, e o nécio, e o tolo vai dizer assim, já que ele perdoa tudo, vou continuar no pecado. Mas tem o segundo P. E o que é o P. poder. E esse que é o problema. Presta atenção. Você, porque creu no sacrifício de Jesus, você crê na eficácia e no poder de Deus na sua vida. E aí os homens podem passar a melhor mulher do mundo. E ele tem poder sobre. E ele diz assim, isso não me convém. Eu adoro a Deus. Desculpe, já estou avançando. Então, olha só, irmãos. E o terceiro P, que é livre da presença do pecado. Um dia na eternidade. Lucas, você já imaginou livre da presença? Delícia. Cara, no céu, puxa vida, não tenho mais a porcaria que sou eu. Nada. Cara, é louco. Aquele sentimento de Paulo dizendo, que miséria de homem que eu sou. Quem vai me livrar dessa porcaria de corpo que eu tenho, que sou obrigado a arrastar? Mas graças a Deus, ele continua no céu, a gente não vai ter nada desse corpo. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Amém. Digo amém, rapaziada. É a palavra. Você está entendendo, cara, que esse estado, desse versículo que ele acabou de falar, é uma adoração constante e eterna? A gente vai chegar lá. No Velho Testamento ainda, povo escravo no Egito, Deus manda Moisés falar com o faraó, e faraó, ele chega lá e fala o quê? Ó faraó, deixa eu ir. Ninguém conhece? Who baby, let my people go. Yeah. Ninguém? Não? E aí o faraó fala assim, não vai. Mas ele não fala assim, deixa o meu povo ir. Ele fala assim, deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Essa é a frase que Moisés fala. Liberte o meu povo para que o meu povo vá adorar no deserto. E o faraó fala, não. Aí praga, fala não e praga. Aí fala, seguinte, primeira proposta do faraó para Moisés. Vai, mas não vai muito longe não, ok? Vai, mas vai pertinho e deixa as suas esposas e as suas filhas. E Moisés falou o quê? Se não for todo mundo, não vai. E aí, praga de novo. Aí o faraó vem, vamos negociar isso aí. Faz o seguinte, vai embora e deixa o seu rebanho aqui. Aí o Moisés falou o quê? Acho que você não entendeu, cara. Eu vou levar o rebanho porque o rebanho é sacrifício ao Senhor. E eu vou embora e não vou deixar nenhuma unha aqui no Egito, ele fala. E aí o faraó não deixa, e praga, o último filho morre. Quem conhece a história, quem assiste a novela sabe da história. Que miséria, hein? Que miséria. E aí... Para um pouquinho. Cara, você assiste novela e não lê a Bíblia, é de lascar. Não, é de lascar, caramba. Pelo amor de Deus. Putz. Então, irmãos, aí o último praga acontece, aí de fato o faraó deixa o povo ir embora, vai todo mundo, vai com os seus bens, e aí vai o quê? Vai adorar a Deus no deserto, ok? Essa é a história. Da onde a gente compreende que tudo o que te escraviza é anti-adoração. Meu Deus. É isso que eu quis dizer mesmo. A adoração a Deus é coisa de libertos. A libertação é adoração a Deus. Toda libertação que nós experimentamos sobre aquilo que nos escraviza, sobe como cheiro suave ao Senhor, isso é adoração ao Senhor. Você está dizendo que adoração é renúncia, Lucas. É isso mesmo, Lucas. É isso mesmo, Lucas. Eu estou dizendo que a adoração é voltar do estágio que a gente estava caminhando, ou seja, do nosso jeito, e convergindo para ir vivendo do jeito de Deus. Este processo é uma adoração ao Senhor. Você precisa repetir. Eles não viram. Lá, o pessoal lá no fundo, ele não viu. O Kleber, o Cadu,
Preste atenção no que o senhor ele acabou de falar aqui. Não vai embora sem falar comigo. Fala de novo. Nós, antes de conhecer o Senhor, nós vivíamos segundo a nossa cabeça. Os nossos sofismas, os nossos achos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Vivia como se o Criador não existisse. Quando a gente conhece o Senhor, a gente começa a convergir para onde? Para viver do jeito que o Criador quer que a gente viva. Esse processo de abandonando os nossos pecados, as nossas ideias falsas, nossa segurança, os nossos deuses que nós criamos para nós mesmos, esse processo é adoração ao Senhor. Aleluia. Isso é legal. Isso é muito legal. Muito importante. Então só adora quem é liberto e a libertação gera adoração a Deus. O pastor Russell Shedd disse que Deus nos salvou para adorá-lo. Então a adoração, irmãos, tem muito menos a ver com o que a gente faz do ponto de vista para fora, mas o que nos leva a fazer aquilo. Tem uma metáfora que eu inventei aqui, não sei se vai ajudar vocês a entenderem também. O texto Mateus 6,6. Lembra? Sim. Você quer falar com Deus? Entra no seu quarto. Sim. Fecha a porta. Vai lá no secreto, fecha a porta. E o Deus que te ouve em secreto... E recompensará. Ouve ou vê? Lembra do texto? Vamos abrir o texto? Não precisa abrir não. Deixa eu falar rápido para isso aqui. O texto fala assim, entra lá no seu quarto, fecha a porta, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Tem menos a ver com as coisas que você fala e mais a ver com as coisas que você sente. É mais ou menos assim. Está rolando uma música aqui. Vamos cantar uma música junto? Vamos. Tu és soberano sobre a terra. Sobre o céu tu és Senhor. Absoluto. Deus não ouviu nada disso. Deus viu o coração de cada um aqui. Imagina que a adoração seja a cor azul. Quando a gente começou a cantar, Deus só olhou os azulzinhos que estavam aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Não tem a ver. Ajudou a entender a metáfora? Legal. Se o seu coração estava amarelo nessa hora, você estava pensando no tanque de roupa que você tem para lavar, você estava com ódio no coração do irmão da irmã que comprou a bolsa na sua frente, que você falou para ela que ia comprar, ela comprou na sua frente. Se seu coração está amarelo, está vermelho, não está azul. O azul eu inventei que é a cor de adoração, tá? Estou brincando aqui. Deus é uma adoração inútil e vã. Não tem nada a ver o que você está falando, não quer dizer nada. Não leva em consideração. Deus não leva em consideração. Acabou. Simples assim. Ok? Então, irmãos, adoração é entender quem você é e entender quem Deus é. E entender o que Deus fez por você. Eu vou repetir, presta atenção. Adoração é entender de fato quem você é. E quem você é, pastor? Eu sou miserável. Você acha isso mesmo? Nossa. Tira Jesus de você, sobra o quê, pastor? Nada. Nada. Sobra. Adoração, então, primeiro é entender quem você é. E depois entender quem Deus é. Quem Deus é, pastor? Deus, Ele é o Todo-Poderoso, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou. É isso? Acertei agora? É isso aí, perfeito. Amém. E entender o que esse Deus que nos ama, Todo-Poderoso, fez por nós. O que Ele fez, pastor Eros? Ele amou-nos de tal modo que mandou o seu Filho morrer por nós para restaurar a nossa comunhão e a nossa amizade com Ele. Quando você entende quem você é, quem Ele é e o que Ele fez por você, não sobra nada além de... Está entendendo, irmão? Você está levando as pessoas a dizer o seguinte, que se uma pessoa confia em si mesmo para alguma coisa, não é adoração. É anti-adoração. Anti-adoração. É a justiça própria. Então você está dizendo aqui que para eu, de fato, adorar a Deus, eu tenho que entender a minha pereba. Se você se acha bonzinho, você está longe da adoração a Deus. Aí complicou. Porque o pessoal acha bom. Tem uns que você acha. É verdade. Então, veja bem, se eu ainda tenho alguma coisa que me julgo bom e que por conta disso... Uma coisa importante é sempre isso. Há dois estágios. Uma é o estágio... Rapidinho, viu, Lucas?
da meritocracia. A meritocracia é o seguinte: eu recebo de Deus à medida que eu tenho alguma coisa para oferecer para Ele. Isso é mérito, mérito meu. Esse estado, eu não consigo jamais ter algum resultado positivo, porque os meus méritos eles são perfeitamente aniquilados em todo o desafio que eu tenho pela frente. Eu tenho que sair do estado de mérito e passar ao estado de filho, porque como filho não existe mais mérito. Não ouviram? Ô, Fernando, como filho não há mais mérito. Eu amo os meus filhos a despeito deles. Eu amo os meus filhos e eu não dou atenção para eles por conta de que eles são receptivos a toda a educação que eu tenho dado para eles. Filho não tem mérito, filho tem graça, tem misericórdia, tem o amor de Deus. Então o povo no Velho Testamento sabia que sacrificar era adorar a Deus. Só que a gente chega no Novo Testamento e a gente se depara com uma afirmação de Paulo no capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Eu queria que os irmãos abrissem. Posso dizer de memória? Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Por favor. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, mais ou menos assim, pelo amor de Deus, irmãos, ok? E apresenteis. Que vocês apresentem os vossos corpos como... Para um pouquinho. Como sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo, Lucas? A minha vida é toda... Eu não considero a minha vida porque a minha vida é do Senhor Jesus. Isso é sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Semelhante, paralelo, simétrico ao que ele fez. Ele se sacrificou pela igreja. E nós devemos, de fato, vivermos uma vida de sacrifício, de renúncia para a igreja, por tudo aquilo que envolve o nome de Deus. Então, se no Velho Testamento sacrificar era adorar, no Novo Testamento também sacrificar é adorar. A diferença é que não faz mais sentido a adoração de um cordeiro, um animal morrer, porque nós já temos o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo de uma vez por todas. Mas ele nos comprou com o seu sangue. Ou seja, a nossa vida, se nós fomos comprados, não é mais nossa. A nossa vida é dele. Então, ser um sacrifício vivo, ou seja, ter uma vida que adora o Senhor, é ter uma vida absolutamente rendida aos parâmetros, aos critérios do Senhor Jesus. Isso é adoração. Isso é adoração. Isso é adoração, claro que é. Não é então, de fato mesmo, o Lucas, você está mostrando aí, que de fato mesmo não é música não, não é louvor não, não é nada a ver com música, não, cara. Nada a ver com música. Olha a continuação do texto. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional, Lucas? A nossa fé ela é racional. Ela não é um sentimento que nos veio depois de uma feijoada que a gente comeu e dormiu e depois teve um sonho esquisito. A nossa fé ela é baseada naquilo que Deus fala. Nós cremos naquilo que Deus falou que aconteceu. E nós entendemos a lógica do porquê que teve que ser daquela forma, porque Jesus é o único que poderia ter nos salvado, morrido por nós, etc. O nosso culto é racional, porque o texto vai falar na continuação que o nosso culto a Deus é a transformação do nosso jeito de pensar. Olha a continuação do texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O que é se conformar com o mundo? Não se conforme do jeito que você chegou no Evangelho, com as suas tradições religiosas, com o seu jeito de encarar a vida baseado na tradição que você recebeu dos seus pais. Não se conforme com esse jeito de adorar a Deus que você inventou, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é culto a Deus, ter a mente mudada, um novo jeito de pensar a partir do Evangelho é adoração a Deus. E se isso acontecer, o texto falou que nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. E aí em cima, só para você dar um refresco para você, um texto de Colossenses 2, diz assim, a oração de Paulo aos Colossenses, diz assim, por essa razão, também... Desde o dia que ouvimos, falando de Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios, olha o que é adoração, cheios do pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual,
e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso é adoração. Amém. Você ouviu o que eu falei? Não. Não, eu sabia Não, que não. eu estava pensando só no próximo texto. Então, irmãos, a adoração ela não é subjetiva. A gente pega a adoração assim, agora vamos entrar na adoração, abaixa a luz, sobe o pé de pã. Baixa a luz. Vamos adorar a Deus agora. Vamos adorar. Aqui a gente está sem instrumento aqui. A gente fica no looping. A gente fica tocando o mesmo refrão, o mesmo refrão, o mesmo refrão. Me ama tanto, me ama tanto. Enquanto vocês não chorarem, a gente não para. Pode subir, acender a luz. Isso não tem nada a ver com adoração, porque a gente acabou de chegar na conclusão juntos pela palavra de Deus, que a adoração é transformação de mente. Quando eu abro mão do meu jeito de ser e me rendo ao jeito do Criador de ser, eu estou adorando a Deus. Aleluia! Cara, que a gente entenda isso, que a gente viva uma igreja simples. Caramba! Isso é legal. Pode repetir? Não. Posso? Não, daqui a pouco. Mas eu posso. Pronto. O que eu estou dizendo... É que eu vou dar uns exemplos daqui a pouquinho, está acabando já. Daqui a pouquinho eu vou dar uns exemplos. Eu queria que abrir o último texto com vocês, João 4:20, por favor, um texto conhecido, talvez o texto central sobre adoração. João 4:20 diz assim: 20 ao 24. É uma conversa de Jesus com uma samaritana. Não vem ao caso, a samaritana era uma mulher soltinha, já teve um monte de marido e estava com o marido de outra agora, estava uma confusão toda, e Jesus senta para conversar com ela e fala assim, vamos conversar, safadinha. Ele... Disse-lhe a mulher ao Senhor: vejo que és profeta. Você está falando do 19 em diante? 20 em diante. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha a interrogação dela: o profeta Jesus que me falou quem eu sou, que me deixou aqui em maus lençóis, me contou os casos antigos que eu tinha, o meu caso atual. Vamos parar com esse papo que está me incomodando, vamos falar do negócio de adoração aí. O meu pai falou que eu tinha que adorar lá, vocês falam que tem que adorar acolá. Essa é a continuação, continua 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorais ao Pai. Olha só, Jesus fala para a mulher e está falando para a gente. Adoração não tem a ver com o lugar que você vai. Nem em Jerusalém, nem o seu pai está certo, nem os judeus estão certos. Continue. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura estes que assim o adorem. Não é em Jerusalém, não é lá, não é cá. É uma adoração em espírito e em verdade. E agora legal. Não é na rua Coronel Augusto Monteiro 639, não é em Aparecida, não é no Templo de Salomão, não é na Igreja Batista. Todos esses lugares não tem nada a ver com adoração. A adoração é no coração. Aleluia. Não é aqui. Por isso que eu disse que tem um monte de gente aqui que vem aqui há anos e não adora a Deus aqui. Porque a cor está diferente daquilo que Deus espera. Continue o último versículo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora eu falo. Presta atenção. Adoração em espírito, a nossa adoração, ela não é por coisas visíveis, por coisas palpáveis e materiais. A adoração que nós prestamos a Deus, ela é espiritual. Deus é espírito, como acabamos de ler. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Presta atenção, Filipenses 1:11, posso ler? Posso, você não disse com veemência. Filipenses 1:11, ele mostra como é que nós servimos a Deus. Filipenses 1:11, ele diz assim, não é 1:11 não. 3, ele diz assim, pois a circuncisão, 3:3, 2.
3, 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. A minha ação, a minha comunhão, a minha devoção a Deus é espiritual, porque Ele é espírito. E quando eu me converto, eu sou um espírito com Ele. Então esta relação não é uma relação porque faço coisas, porque canto bem, canto melhor, porque ando de um lugar para outro, mas de fato é eu me submeter àquele que é o mentor, o dirigente, o consolador e tudo mais com relação à minha vida. Agora, adoração, irmãos, Deus tem de monte. O que Deus procura, segundo o final do versículo 23, não é adoração, é adoradores. Você entendeu? Diga amém. Ele não está buscando as coisas que a gente faz, ele está buscando gente. Ele está buscando corações. Ele está buscando relacionamento, é isso que ele está buscando. Relacionamento onde as pessoas são impactadas e transformadas no processo de discipulado com ele, com o Espírito Santo de Deus. Então, adoração, irmãos, é fazer a vontade de Deus. É isso. Só que ainda é subjetivo. Eu queria dizer para você o seguinte, estamos terminando, reta final. Eu quero dizer para você que a hora que você for pego pelo guarda e sofrer a tentação de dar R$50 para ele te liberar, e você deixar ele guinchar o seu carro para você não ser infiel à palavra de Deus, e você estiver revoltado sentado no carro, isso é um ato de adoração a Deus. Eu estou dizendo para você que quando você disser não para a menina do seu trabalho que te cantou e você ficou muito tentado, e você estiver lutando contra esse sentimento, esse é um ato de adoração a Deus. Aleluia. Eu estou dizendo para você que quando você tem um curso roubado, pirateado no seu celular, e você não faz uso dele, isso é adoração a Deus. Eu contei a história, ficou esquisito agora, né? Tem uma irmã que me procurou e falou assim: Lucas, eu tenho um curso que eu precisava muito fazer e eu consegui um pirata. Mas isso está me incomodando muito. Por quê? Porque ela tem um coração adorador. Aí eu falei assim: e aí? O que eu faço? Eu falei: não sei, você que sabe, eu não posso definir o que você tem que fazer, você tem que orar. Não, mas eu não estou incomodado. Eu falei: eu posso te deixar fazer faxina. E aí eu pago o curso para você, eu compro o curso. E ela veio e fez faxina em troca do curso que ela tinha de graça na mão. Porque isso é um ato de adoração a Deus. Isso é uma maravilha. Rapaziada, isso é uma maravilha. Você renunciar àquilo que... Eu me lembro. Me veio à memória aqui. Você lembra da história do Foucault? Uhum. Você sabe, eu não sei exatamente como, mas é assim. Para ele colar grau, estava no último ano da faculdade, para ele colar grau, ele precisava justificar uma falta que ele tinha dado por alguma coisa já trivial. Se ele mentisse ali, isso é uma loucura, Lucas. Ele colaria grau, ele ganharia 1 ano. E o Foucault, sabe o que ele fez? Ele disse não. Ele perdeu 1 ano de formado aqui há pouco tempo atrás. Isso você está dizendo que é? Isso é adoração. Adoração. Glória a Deus. Tive uma oportunidade na minha vida. Está na internet, mas vá, chega o rei e vai. Tive uma oportunidade na minha vida e eu tinha que assinar um papel. E esse papel era um papel, para você ter noção, alguma coisa de alguns milhões, não é 1.000, milhões, e que dependia da minha assinatura. E no meio de pessoas muito mais importantes do que eu, na hora que as pessoas havia aquele constrangimento, eu disse assim, um amigo meu, que talvez até um dia possa ver isso na internet, é para você também, cachorrão, preste atenção. Eu falei assim: olha, o Deus que me socorreu durante todos os dias da minha vida. Eu estava envolvido com a mais alta cúpula.
O Deus que me socorreu durante todos os anos da minha vida, que deu provisão para eu educar todos os meus filhos, e que nada de útil e importante faltou para mim. Eu não posso assinar uma coisa que é contrário a tudo aquilo que eu creio. Naquele momento eu estava sujeito a perder muita coisa. E Deus, pela sua misericórdia, nessa atitude de me afastar daquilo que não era moralmente correto aos olhos de Deus, aqui, vocês estão tudo olhando para eles lá e não estão olhando para mim. Então olha para mim, olha para mim, olha para mim. Essa é a atitude de adoração. Eu me expor por amor a Ele, para ser fiel. Eu me exponho, eu perco, mas eu não vou abrir a mão, eu não vou ser infiel. Esta é a verdadeira adoração. Na sua vida, preste atenção, irmão. Perca, sofra o dano, mas adore a Deus. Diga amém, rapaziada, com mais força. Dá um lá maior para mim. Um dia eu cheguei aqui na igreja, na época da reforma aqui, e tinha um irmão assentando o piso ali. Eu falei, o que você está fazendo aí, filho? Ele falou, cara, eu tenho um voto com Deus de dar o meu dízimo, e esse mês eu não consegui dar o dízimo, então o dinheiro que eu gastaria pagando alguém para assentar, eu estou assentando a noite inteira aqui. Isso é adoração a Deus, irmãos. Aleluia. Você está entendendo? Adorar a Deus é sair do nosso lugar de segurança e depositar a nossa segurança somente no Senhor. Agora a pergunta é, o que tem a ver com música? Eu também não sei o que tem a ver com música, adoração. Quando a música me leva à compreensão de todas essas coisas, aí essa música é adoração. Mas músicas que me levam ao exercício do ego, a adoração do homem, não tem nada a ver com adoração. Músicas que me levam simplesmente ao emocionalismo, não é adoração. Nossa adoração é um culto racional. Adoração, desculpe, é fazer a vontade de Deus. Isto é adoração. E aí veja você e meça se você tem de fato adorado a Deus. É uma música que fala, eu acho que muito disso, eu queria que vocês, pra gente encerrar, pra gente ir embora, eu queria que você colocasse a letra aí pra gente. A quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. Ao sacrifício vivo. E construirei no cume do monte um altar. Estou apaixonado. O sacrifício sou eu, querido. É você o sacrifício. Queríamos realmente que saísse daqui com essa convicção de que na hora que você estiver lutando contra o pecado mesmo, a hora que estiver lutando, eu falei da pornografia agora, a hora que você estiver lutando com a pornografia, você entenda que isso é um ato de adoração a Deus. A hora que você estiver lutando, respeitando o seu marido, é um ato de adoração a Deus. Amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, um ato de adoração prática e clara ao Senhor Jesus. Ensinando os nossos filhos no caminho que devem andar, um ato de adoração a Deus. Eu quero que essa igreja aqui seja uma igreja adoradora, diga amém. E se necessário cantar música, a gente canta também.
mas a adoração, um coração adorador que venha sobre todos nós aqui. Que a gente possa abandonar as práticas erradas como adoração ao Senhor, que Ele se sinta honrado por isso. Amém, irmãos? Amém.